Legal, gente. Então, a aula de hoje, ela é justamente sobre essa questão de circuitos sequenciais. E os circuitos sequenciais, eles são diferentes dos circuitos combinacionais, porque nos circuitos sequenciais, a gente tem a nossa saída dependendo de duas coisas. Primeiro, a saída ela depende tanto da entrada do nosso circuito, quanto do estado atual da memória. Porque a gente usa os circuitos sequenciais para justamente implementar memórias. Por exemplo, registradores, memória cache, usados para implementar memórias. Certo? Legal. E aí, quando a gente fala de circuitos sequenciais, a gente tem basicamente dois tipos de circuitos sequenciais. A gente tem os circuitos sequenciais que são os LECs, certo? Que a gente vai ver, eles são os elementos básicos para a construção de memória. E a gente também tem os circuitos com flip-flop, que são os circuitos flip-flop do tipo D, que eles possuem um clock. Olha que a diferença. Um possui clock e o outro não possui. Mas então, se a gente tem circuitos sequenciais com clock e sem clock, vamos tentar entender primeiro o que um clock é. Alguém tem alguma dica aí, alguma ideia de que um clock ou um clock seria? Posta aí, vamos ver. O que é um clock? Além de ser um relógio, a palavra relógio. Oi, gente, eu tô vendo aí que as pessoas saíram. Convido os colegas para ver aqui a aula. Arthur Gregório falou que é uma execução. Uma execução do que, o Arthur? De uma instrução que veio na sua cabeça? Essa é engraçado. O mesmo aluno teve a mesma ideia, como se fosse um pulso de energia indo no circuito, né? É uma ideia. Mas o que? Quem que tem mais ideia aí? O que seria um clock? Não? Então vamos ver o que é um clock. Ó, um clock, na verdade, gente, ele é um elemento que a gente tem no circuito que ele vai decidir quando que a gente tem que atualizar o nosso elemento de memória, certo? Porque as memórias elas precisam disso para serem atualizadas de tempos em tempos. Na verdade, quando a gente fala de tempos em tempos, a gente está justamente tem essa palavra aqui, que é uma palavra-chave, que é justamente a palavra periodicidade. Então, o circuito de clock, o clock, ele é um circuito que ele tem uma periodicidade constante, certo? Ele tem um período fixo. E aí, dependendo do estado desse período, se é o estado do clock num determinado instante de tempo, se é 1 ou 0, a gente vai ou salvar ou manter o resultado na nossa memória. Arthur, é justamente o ciclo de clock do processador. O clock do processador é exatamente isso daí. O clock é um circuito especial que a gente tem no nosso processador, que ele controla toda a gestão de tempo do computador inteiro, tá bom? E ele é justamente utilizado no computador inteiro para decidir quando que a gente vai salvar e atualizar um estado nos nossos elementos de memória, nos nossos circuitos sequenciais. E para essa atualização, então eu vou te explicar aí qual que é o sentido de fazer o overclock. A gente já responde aí, tá bom, Arthur? E para fazer justamente essa atualização do nosso estado de memória, tem dois jeitos que a gente pode fazer. Ou a gente faz quando existe uma transição do nível lógico baixo, 0, para o 1, que seria durante uma subida do clock,
ou senão quando a gente está descendo do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Tá? Vamos tentar entender aqui, tem uma figura aqui que ele explica melhor o que é isso. O clock, então, igual o Arthur sugeriu ali, ele é como se fosse um pulso de energia que vai no circuito, e esse pulso de energia ele tem uma periodicidade fixa, ele tem um período. Aqui um período, ele tem então um tempo fixo, ele tem um tempo regular, e ele vai se repetindo ao longo do tempo. Quando a gente tem um tempo fixo, se a gente lembra lá da física, um tempo de ciclo físico, a gente chama esse cara aqui de período. Período de clock. Certo? Período seria o tempo que o clock ele demora, de quanto em quanto tempo que ele repete, certo? Quanto que é o tempo que demora e quanto tempo que ele repete. E aí, o circuito, quando acontece alguma dessas transições, isso cada circuito ele tem uma definição, ou é na transição de subida, ou é na transição de descida. Mas o importante é que quando ocorre essa transição, a memória, os dados salvos na memória, eles são atualizados. Certo? Então, é justamente isso que é importante. Então, quanto mais rápido que é um tempo de ciclo, né? Quanto mais curto é esse tempo de ciclo, a sua memória ela é atualizada mais rápido, os seus elementos de memória eles são atualizados mais rápidos ou não. Trazendo ali o paralelo da pergunta que o Arthur fez, o que seria o sentido de fazer um overclock? Vamos tentar entender. Sabe quando o processador ele fala assim para você, olha, eu tenho um processador que ele tem 1 GHz. 1 GHz. Certo? O que é o Hertz? O Hertz está relacionado à frequência. Então, Hertz, a gente tem a noção da frequência aqui. Frequência. E a frequência da física, ele é justamente o inverso do tempo. Então, a gente tem o 1 sobre o tempo, que seria o período. Certo? Vou colocar tempo aqui. Então, quando a gente fala que a gente tem 1 Hz, quer dizer que a gente tem uma oscilação a cada 60 segundos. Uma oscilação por segundo, certo? Quando a gente está falando, então, do tempo, a gente está justamente falando dessa questão aqui, que é o período do nosso clock. Tempo do nosso clock. Certo? Então, se eu tenho um circuito que ele opera a 1 GHz, quer dizer que ele tem uma frequência de operação, uma frequência de 1 GHz. Então, se a gente tem uma frequência de 1 GHz, a gente pode calcular justamente o tempo que um ciclo demora nesse circuito. E o tempo do ciclo seria justamente dado por essa fórmula aqui. Porque se a frequência ela é o inverso tempo do período do ciclo, o ciclo é o inverso da frequência. Então, seria justamente o período. O período seria igual a frequência 1 sobre frequência. E aí, beleza. Nesse cálculo aqui, a gente teria o seguinte. 1 GHz é a mesma coisa do que 1 vezes 10 elevado a 9. Então, o nosso período aqui, ele seria exatamente igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. Certo? Então, quer dizer que num circuito que a gente tem uma frequência de 1 GHz, quer dizer que um ciclo de clock demora 10 elevado a menos 9 segundos. Quer dizer que a cada 10 elevado a menos 9 segundos, a gente tem uma atualização de todos os elementos de memória no nosso circuito. Certo? Então, voltando à pergunta do Arthur, qual que é o sentido de fazer overclock?
Quando você faz um overclock, você aumenta a frequência de operação do circuito. Então quer dizer que os seus elementos de memória eles vão ser atualizados com uma periodicidade muito maior. Então o seu circuito ele fica mais rápido. Bom, respondida aí a pergunta, Arthur? Muito louco, né? Também acho. Alguém tem alguma dúvida aí quanto a essa questão de clock? O que significa o clock? Quem que tá com dúvida aí? Tá tranquilo? Legal. Então, o clock é basicamente ele utilizado para atualizar os elementos de memória, certo? Só que, então vamos falar dos elementos de memória agora. O primeiro elemento de memória que eu queria trazer aqui, ele é um elemento de memória que não possui clock. Ué, Pedro, mas por que você ficou falando ali que não possui clock? Calma que a gente vai entender. Porque, na verdade, esse elemento de memória, ele é um elemento de memória básico. A gente vai usar ele para construir elementos de memória mais complexos. Tá bom? A gente vai ver isso nessa aula. Então, na verdade aqui, vamos tentar entender como que ele funciona sem possuir um clock, tá bom? Se ele não possui um clock, a gente fala que ele é um elemento de memória assíncrono. Assíncrono. Porque ele não está sincronizado no clock, porque ele não possui um clock, certo? Então, como que ele funciona? Ele tem duas entradas aqui. Ele tem uma entrada que é a entrada... Peraí. Opa. Aqui. Ele tem duas entradas aqui. Ele tem uma entrada R e tem uma entrada S. Opa. A entrada R, a gente chama ela de reset. E a entrada S, ela chama ela de set. E a gente vai tentar entender o que essas duas entradas elas fazem e como que elas operam na nossa saída, principalmente a saída Q aqui, que é a saída do nosso circuito, que seria o dado que está armazenado ali dentro, tá bom? Dado armazenado. Vamos tentar entender olhando para a tabela verdade aqui. Porque aqui a gente está tendo a representação gráfica que utiliza justamente duas portas NAND. E olha só que interessante, essas portas NAND aqui, elas são projetadas de um jeito diferente que a gente já viu. Porque uma das entradas dessa porta NAND está vindo do outro circuito ali, tá saindo, é a saída do circuito. É meio louco isso. Mas vamos tentar entender a tabela verdade e depois a gente vai ver na simulação como que essa simulação acontece. Olha só, quando a gente tem 0 e 0, tem esses dois tracinhos ali, porque na verdade quando é 0 e 0 é meio que depende do que tinha ali no circuito na hora que a gente ligou. Então eu não vou ficar muito preocupado com isso não, tá bom? Estou preocupado mais com essas outras três entradas aqui. Quando a gente tem a nossa entrada de 7, ou seja, a S em 1, a nossa saída do circuito, ela fica em 1. Significa que a nossa entrada ali, 7, ela está justamente setando, ela está definindo a saída do circuito como sendo 1. Mas quando a gente coloca a nossa entrada reset, que é resetar o circuito, a gente tem a nossa saída do nosso circuito em 0. Então a gente justamente coloca em 0 a saída do nosso circuito, certo? Aí você vai falar assim, tá, Pedro, mas você me diz que os circuitos combinacionais, eles são justamente isso. A saída depende apenas da entrada. E é isso que está acontecendo. Só que não, esse cara aqui é um circuito sequencial. O circuito sequencial, você tem a saída dependendo da entrada, mas também do estado anterior. O que seria isso? Seria justamente esse terceiro caso aqui.
que quando você coloca o circuito do latch set e reset, os dois em um, a gente tem justamente a saída do nosso circuito sendo o valor anterior que estava armazenado no circuito. Ó. Valor anterior. Certo? Olha que louco. Então quer dizer que, de certa forma, a gente armazena um valor anterior no circuito. Tá? Aí agora pode estar parecendo muito abstrato para muita gente. Quem que está parecendo muito abstrato aí? Coloca aí no chat para mim, para eu ver. Quem que não entende como isso é possível? Coloca aí no chat. Todo mundo entende? O Vitor não entendeu como é possível. Mas quem que não consegue entender? Isso. Legal. Legal, gente. Então, vocês aí que falaram que não entendem, era igual eu quando eu estava na graduação. Eu vi esse negócio e falei, não, entendo. O que está acontecendo? Como assim? Eu tenho que aceitar isso? Não, vamos usar o LogSim para a gente justamente entender o que está acontecendo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês no LogSim, que eu montei uma simulação desses circuitos aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vou parar de compartilhar minha tela aqui momentaneamente e vou mudar para o LogSim. Certo? Vocês estão vendo a minha tela do LogSim aí com esse circuito? Legal. O LogSim, ele é bem legal porque ele permite a gente fazer vários tipos de simulação, né, e entender melhor como é que os circuitos funcionam. Certo? Vamos dizer que o circuito está nesse estado aí inicial. Quando eu coloco a entrada reset, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer com essa saída aqui quando eu reseto? A minha entrada out, a minha saída out, ela tem que ir para 0 ou continuar em 1? O Arthur falou ali, ó. Ela tem que zerar, porque quando eu reseto o circuito, eu zero o circuito. Então, ó, foi para 0. Ok? Beleza. E se eu tirar ele de 0, ele voltou para 1 porque é o estado que estava armazenado. Tá? Se eu coloco em 1 aqui, ó, ele vai continuar em 1. Porque o 7 eu tenho que colocar o meu circuito em 1. Tá bom? Eu setei ele para 1, exatamente. Tá, legal. Vamos voltar então e colocar os dois em 0 ali. Coloquei os dois em 0. Meu circuito está flutuando. Esse valor aí ele não importa, porque os dois em 0 eu falei com vocês que não importa. Tá? Mas olha só que legal. Eu vou colocar assim, eu vou colocar o meu circuito em 1. Eu vou resetar o meu circuito. O que acontece se eu setar, se eu colocar o set em 1 de novo? Justamente ele vai falar que eu vou salvar. Né? Eu vou salvar o caminho. Pronto. Beleza. Salvei. Agora eu vou mostrar uma coisa muito louca para vocês. Ó, se eu peguei, ó, vou salvar ali o 0, salvar o 0. Olha só, quando eu salvei o 0 ali, ó, eu tô colocando, eu tô setando ali, ó, e não tá mudando o meu circuito. Tá vendo? Matheus perguntou, onde fica armazenado esse estado? Seria um tipo de pilha? Não, Matheus, ele está armazenado no circuito. Olha só que loucura, ó. Eu estou setando aqui, ele não está indo, ele não está mudando ali o valor, ó. Não está mudando o valor, ó. Aí eu vou resetar, ó. Aí ele volta. Mas, ó, eu estou mudando aqui, não está mudando, ó. Aí eu mudo esse cara aqui, aí ele muda, ó. Mas quando eu mudo ali o reset, ele não muda ali, ó. Olha que loucura. A energia é igual o Arthur falou ali, a energia ela tá guardada no fio, velho. É uma loucura. Entendeu? Qual que é o UE aí, Matheus?
Olha que louco. Eu vou salvar aqui o zero. Vou salvar aqui o zero. Vou colocar o zero ali, ó. Salvei o zero. Agora, ó. Tô tentando mudar aqui o 7. Só que ele não muda ali, ó. E agora eu vou mudar ali o reset. Foi para um. E aí na hora que eu mudei aqui, ó. Não tá fazendo diferença. Então, gente, na verdade, é assim, é bem bizarro mesmo se a gente parar para pensar. Mas só que se a gente colocar e escrever a tabela verdade, é justamente aquela tabela verdade que eu apresentei para vocês. A gente tem o negócio é porque é um circuito sequencial. O circuito sequencial a gente não tá a saída, ela não tá dependendo só da entrada, porque olha só, se tivesse dependendo da entrada, na hora que eu fizesse isso aqui, era para mudar alguma coisa. Só que não muda. E a mesma coisa aqui, ó. Tô mudando ali, ó. Parou. Ele muda a primeira vez. Aí quando ele. Aí depois ele não muda mais. Porque ele tá salvo o elemento de memória lá. Aí o Vitor falou: a saída é o inverso do end, de entrada. Então, se qualquer um for zero, a saída do outro não muda. É exatamente isso, Vitor. Então, tá armazenado ali. Tá vendo? E isso que caracteriza o circuito sequencial, porque a gente tem essa saída dependendo dessas duas coisas aí, que é da entrada e do valor anterior. Legal a simulação ali, gente? Vocês conseguiram entender? Olhando a simulação? O que é um valor anterior? Legal. Então, se todo mundo entendeu ali o que é o valor anterior, eu vou voltar ali para o slide, tá bom? Parar de compartilhar minha tela e estou voltando no slide. Vocês conseguem ver o meu slide aí? Vocês estão vendo o meu slide, gente? Comenta aí se vocês estiverem vendo, por favor. Obrigado. Então, legal, ó. Então, o LED set reset, ele é um elemento básico para você salvar as coisas. Mas aí eu falei com vocês, tá? Ele é um elemento assíncrono. Por que ele é assíncrono? O relógio ele não está ali. É meio bagunçado quando a gente salva a coisa. Quando a gente salva o dado no nosso elemento de memória, é meio bagunçado. Não tem uma. Não é bonitinho, não está acontecendo de uma forma organizada. Então, o flip-flop D, ele é um elemento que ele possui clock, e o clock meio que traz uma organização, vamos falar assim. Ele bota a ordem e fala, ó, o dado ele vai ser salvo quando a gente tiver uma transição no meu clock. Tá? E aí, o flip-flop do tipo D, ele é justamente o que a gente chama de um circuito síncrono, certo? Faz sentido falar que ele é um circuito síncrono, não faz? Porque, opa, não quero preto não, azul. Ele é um circuito síncrono, vou colocar aqui em cima. Porque ele possui clock, ok, gente? Então ele é síncrono. Síncrono. Legal. Olha só que interessante, vamos analisar esse circuito aqui antes da gente olhar a tabela verdade. Ó. A gente tem esse cara aqui que é o clock. Clock. A gente tem esse cara aqui que é o dado. Vou escrever aqui. E esse cara aqui é a saída. Vamos escrever aqui, ó. Esse aqui é o clock. Esse aqui é o nosso dado de entrada. E aqui é o nosso dado de saída. Ok? Repara que a gente não tem só não tem 7 e 7 mais não, é só o dado e o clock. E outra coisa interessante aqui que é legal de observar, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Vou colocar em azul. Que circuito que é esse aqui, gente, ó?
circuito que é esse aqui? É justamente o circuito anterior, que é um flip-flop. Que é um flip-flop não, que é um latch 7x7. Uh, o negócio é que a gente justamente conectou um outro circuito aqui, que seria esse circuito aqui que eu vou desenhar em verde, que é o circuito que a gente chama de detecção de borda, que é um circuito que está acoplado no nosso clock e ele vai controlar o latch para quando que a gente vai salvar no latch. A gente vai ver a simulação desse circuito daqui a pouco. Mas o interessante é justamente isso aqui, ó. A tabela verdade aqui, ó. Quando o nosso clock está em zero, significa que ó, a saída do circuito quando o clock está em zero vai ser o valor anterior. E pronto. Não importa. Isso aqui ó, é o que a gente chama de não importa. Não importa. É do inglês don't care. A gente fala do inglês porque realmente a gente usa às vezes bastante termo em inglês para falar desse cara. Por isso que está em X, tá bom, gente? Então, quando está em zero o nosso clock, não importa. Ele vai retornar o valor anterior. Só que quando o clock estiver em 1, a ideia é, quando o clock está em 1, a gente está salvando alguma coisa no nosso circuito. Então, escreve na memória. Escreve na memória. Escreve no E aí, quando ele está escrevendo no flip-flop, ele vai olhar o dado. Se o dado ele é 1, ele vai escrever 1 no flip-flop. Se o dado é 0, ele vai escrever 0 no flip-flop. Alguém tem alguma dúvida nessa tela aí, as coisas que eu desenhei? Porque eu vou partir para a simulação, só para eu fechar essa tela e partir para a simulação. Alguém tem alguma pergunta? O Arthur está digitando. O clock ele vai fazer uma função não do set. Porque, olha só, quando o clock está em 1, ele vai pegar, se o dado estiver em 0, ele vai jogar a saída para 0. O clock ele vai falar quando que a gente vai escrever no nosso elemento de memória. Quando que a gente vai escrever no nosso flip-flop. Porque a gente pode escrever tanto 0 quanto 1. Respondido, Arthur? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Vou passar então ali para o nosso Logi Sim para a gente fazer a simulação desse circuito, tá bom, gente? Então aqui, ó, eu estou compartilhando a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver o circuito no Logi Sim? Peraí, pulei. Vocês estão conseguindo ver o circuito no Logi Sim? Deixa eu só mudar aqui o circuito de lugar, porque senão eu vou ficar. Minha câmera vai ficar em cima dele. Ok. Ó. Não tô conseguindo mudar, não? Ah, é porque estava mudando. Peraí. Deixa eu passar aqui. Aqui para cá. Legal, gente. Vocês estão vendo aí, né? O circuito. Bonitinho. Então vamos fazer, ó. O circuito está nesse estado inicial ali, ó. Eu vou bagunçar o circuito só para dar um estado inicial para ele. Peraí. Pronto. O circuito está nesse estado inicial aí, ó. Pronto. Ok?
Tá. Olha só que legal. Qual que é a saída do meu circuito ali agora? É o out, não é? A saída do meu circuito está em zero. Ó, a saída do meu circuito está em zero. E a minha entrada é zero. Tá? Ó, coloquei minha entrada em 1. Estou mudando aqui minha entrada e ele não está mudando ali o que está saindo. Tá vendo? Aí, a partir do momento que a minha entrada vai para 1 e o meu clock vai para 1 também, ó, a minha saída vai para 1. Certo? Aí meu clock vai para 0. Aí meu clock vai para 0, continua saindo 1. Se eu mudei o dado para 0, continua saindo 1. Ó, não importa o que está aqui. Aí chegou um próximo pulso de clock. Ó, a meu dado está em 0 e chegou um pulso de clock. Pá! Ele salvou 0 lá. E aí o pulso de clock terminou. E aí, tanto faz se tem 1 aqui, ó, ele vai continuar saindo 0. O que acontece se eu tiver o pulso de clock habilitado? E enquanto o pulso de clock estiver habilitado, vai para 1. Ó, vai para 1 meu circuito. Se ele for para 0, ele vai continuar indo para 0. Então, a escrita no meu circuito, ela só acontece, a escrita no meu flip-flop só vai acontecer quando o pulso de clock estiver em 1. Senão, ele vai continuar saindo o que estava armazenado no ciclo de clock anterior. Quem que conseguiu entender que aqui a gente tem um elemento de memória que ele é síncrono? Todo mundo conseguiu visualizar aqui que a gente tem um elemento de memória de 1 bit? Quem que está com dúvida aí? Só mostrar um recurso aqui do LogSync que é bem legal, tá, gente? Eu não preciso de ficar clicando aqui para interagir com o circuito, não. Olha só que legal. Eu posso simular, se eu vou nessa aba aqui de simulação, eu posso falar assim, ó, eu quero simular um clock que tem uma frequência de 2 Hz, ou seja, a cada meio segundo o clock vai ficar alternando, tá bom? E aí eu posso aqui em simular, e aí eu posso habilitar os ticks. Olha só o que está acontecendo ali, ó. Ele está mudando o clock automaticamente para mim. E aí eu posso brincar aqui, ó. Vou salvar 0. Salvou 0, olha. Tá salvo 0. Salvar 1. Tá salvo 1. Tá? O LogSync, na verdade, ele é bem uma ferramenta bem legal. Ele é bem visual ali para vocês brincarem para entender como é que os circuitos funcionam e tudo. A minha ideia, igual eu estava falando ali, é de passar o nosso não a continuação daquele trabalho, mas um trabalho que seria, por exemplo, substituir a nossa segunda prova, utilizando o LogSync para talvez construir um circuito e fazer esse tipo de simulação. Tá bom, gente? Ele é bem legal esse software, eu acho que ajuda a entender bastante. O Arthur perguntou ali, dessa forma não tem chance de eu perder um dado? Por exemplo, eu envio um dado na hora que o clock está desligado. Arthur, excelente pergunta. Sim, tem como acontecer isso. Sabe quando você tem o overclock, igual você estava perguntando ali? Se você tem um ciclo de clock que ele é muito pequenininho, ele dura muito pouco, às vezes acontece isso. Então, por isso que o overclock, às vezes, ele pode fazer o processador começar a parar de funcionar corretamente. Então, o clock, ele tem que ter o tempo que o ciclo dura, ele tem que ter uma duração mínima para garantir exatamente essa condição aí, tá bom? E quando você está lidando com um projeto de circuito eletrônico, usando ferramentas de projeto de circuito e tal, a gente tem que levar isso em consideração. Tá? Você não precisa de fazer circuitos eletrônicos para ter que levar isso em consideração, não. Por exemplo, quando você usa aquelas linguagens de descrição de hardware que eu falei com vocês, que eu comentei que chama VHDL, Verilog, quando eu comentei lá no início do curso com vocês, quando você projeta o circuito, você tem que levar isso em consideração, tá bom? Respondida a pergunta, Arthur?
Legal. Gente, então, esse circuito aqui era o último que eu queria mostrar para vocês. É questão de simulação. Eu vou parar aqui a simulação e vou salvar aqui. Esse circuito, gente, eu vou voltar aqui para a aula. Esse circuito aqui eu vou disponibilizar para vocês ali no Canvas, tá bom? É só os circuitos combinacionais. Eu vou... Vocês estão conseguindo ver aí a minha tela em 3 segundos? Estão vendo minha tela aí novamente? A minha tela de apresentação? Beleza. Deixa eu colocar eu aqui embaixo de novo. Legal. Então tá, a gente já viu o flip-flop. O flip-flop é um elemento síncrono capaz de armazenar um bit. Aí eu pergunto para vocês. Beleza. No MIPS, quantos bits que tem um registrador? Digita aí. 32 bits. Tá. Se eu tenho o flip-flop, ele armazena um bit, quantos flip-flops que eu preciso para implementar um registrador de 32 bits? Exatamente o que o Arthur falou ali. Vamos tentar entender. Ó, se um flip-flop armazena um bit, para armazenar 32 bits, eu preciso de 32 flip-flops. E aí eu só coloco um do lado do outro e pronto, eu tenho um registrador. Olha só. Os registradores, então, ele é composto como se fosse um vetor de flip-flop, um para cada bit. Tá certo? O Arthur está digitando, vou esperar aí. Quando você tem 32. Por que você falou 32? Vamos só resumir aqui para todo mundo. Porque se cada registrador tem 32 bits, certo? Só entender aqui que o Arthur falou. Se cada registrador no MIPS tem 32 bits, e a gente tem 32 registradores, então a gente tem 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 bits. Então a gente tem flip-flops, que é 2 elevado a 10, que é 1024 flip-flops. Sim, Arthur. Então quer dizer que no processador do MIPS, no mínimo, só para ter os registradores, a gente precisa de 1024 flip-flops. Loucura, né? Não. Não, sim e não. Sim, porque a gente precisa de ter, não é 1024, né? O cálculo seria mais ou menos a mesma ideia, porque um flip-flop ele armazena um bit, tá? Mas a tecnologia de implementação da memória, lembra que a memória ela é mais lenta do que o registrador? É porque o negócio é o seguinte, quando a gente implementa, porque de um ponto de vista físico, a gente pode implementar o flip-flop usando diferentes tipos de circuitos eletrônicos. Se você faz um flip-flop implementado ali com portas lógicas, implementação com portas lógicas, a gente lembra que as portas lógicas elas são implementadas com transistores versus ou uma implementação com capacitores. Na nossa memória RAM, a implementação ela é feita com capacitor. Entendeu? Mas ele não deixa de ser, do ponto de vista computacional, uma célula de memória com um bit. Certo? Então, um transistor. Eu vou deixar assim que aí fica até melhor. Tá certo.
Então, gente, ficou claro aí para como é que implementa um registrador? É só pegar um vetor de registradores. Então, quando a gente tem no MIPS 32 registradores, a gente tem o que a gente chama de banco de registradores. É justamente o que o Arthur falou. É um banco onde você tem os seus registradores organizados num vetorzão. Tá certo? Então tá. Aí o banco de registradores, que é a primeira unidade do caminho de dados que a gente vai começar a olhar, porque nas próximas aulas a gente vai começar a mudar e ir para o caminho de dados. Vamos tentar entender então o banco de registradores. O banco de registradores a gente tem, ele funciona da seguinte forma: a gente tem qual que é o registrador que a gente quer ler, a gente pode ler 2 registradores ao mesmo tempo, a gente pode selecionar um registrador para escrever. Se a gente estiver escrevendo no nosso registrador, a gente vai falar o que a gente quer escrever no registrador e em qual registrador. E a gente vai falar, a gente tem um sinal aqui, que quem manda é a unidade lógica, a unidade de controle, para falar, pode escrever ou não, é ler, entendeu? Vamos tentar entender, fazer um zoom desse cara para ver como é que ele funciona internamente. Então, no caso da leitura, olha só, isso aqui é o nosso banco de registradores. Banco de registradores. Aqui a gente tem o nosso banco de registradores. E aí, olha só, eu estou selecionando qual desses registradores eu estou querendo ler. Eu posso ler 2 registradores ao mesmo tempo e eu estou selecionando qual que eu quero ler. Se eu estou selecionando... Qual que é esse circuito aqui, gente? Se eu estou selecionando com base em um código. Isso aqui é um código de seleção. Exatamente. Se ele é um código de seleção e eu estou selecionando, é o que o Arthur falou ali. A gente tem um multiplexador. Ele é um multiplexador que vai definir ali qual dos registradores que eu estou lendo. Tá vendo como que as coisas a gente vai... É como se fosse diferentes caixinhas, a gente vai conectando as caixinhas e aí a gente vai construindo circuitos mais complexos. Certo? Então, justamente a gente seleciona quem que a gente está lendo através do multiplexador. E quando a gente vai escrever no nosso banco de registradores, olha só, a gente tem aqui qual que é o número do registrador. Aí a gente codifica qual que é o código desse registrador. E aí a gente tem o sinal aqui, que é o sinal que vem da unidade de controle. E olha o que esse sinal ele faz. Ele vai fazer um AND com ele vai fazer um AND do sinal da unidade de controle e vai fazer um AND com o decodificador para saber, ó, eu quero escrever no registrador tal. E aí, esse cara aqui, ele está conectado na entrada do clock de cada um dos registradores. E basicamente ele vai dizer, ó, eu quero escrever nesse registrador, escreve aí. E ele habilita a escrita naquele registrador. E os dados da escrita, ele vem justamente de fora do caminho de dados e escreve diretamente no registrador. O Matheus está digitando ali, vou esperar ele digitar. Boa pergunta, tá, Matheus? Todos os registradores, cada um deles tem uma entrada de clock, mas perceba que todos eles estão conectados no mesmo sinal. Certo? Então todo mundo tem a mesma entrada de clock, mas cada um tem uma porta de clock diferente. Tá vendo? Esse sinal de clock está sendo roteado, está sendo
a gente está espalhando ele para todos os registradores que a gente tem ali no banco de registradores. Respondida a pergunta, Matheus? Isso, eles estão compartilhando aquele pulso ali. Tipo isso. Gente, quem que está com dúvida aí na questão dos registradores? Viu que a gente usou os circuitos sequenciais e combinacionais para construir unidades mais complexas? Quem está com uma dúvida aí, quer perguntar alguma coisa? Antes da gente encerrar aqui. Vitor está digitando. Tá, então, ô Vitor, eu vou pedir para você guardar a pergunta aí, tá bom? Mais em relação à matéria agora. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, se ninguém está com uma pergunta sobre a matéria que eu acabei de explicar, eu vou parar de gravar aqui o vídeo. Estou parando aqui no nosso